Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com a nossa meditação e exame de consciência por meio da parábola do semeador. Agora continuaremos a meditar aquela expressão de Jesus na parábola. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Outra parte caiu em solo pedregoso onde não havia muita terra. Assim que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Já comentamos que na região onde Jesus expunha esta parábola, entendia-se também por terreno pedregoso a terra que é arável, mas contém quantidade de pedras, de pedregulho. E a esse tipo de campo se aplicam as palavras de Jesus. As que foram semeadas em solo pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, são inconstantes. Mencionamos antes que há muitas pessoas emotivas que têm boa vontade, mas um querer fraco. Concretamente, não têm raízes sólidas de convicções nem de caráter. Meus anos já longos de experiência mostram-me isso de uma maneira tremendamente clara. Todos na vida nos deparamos com surpresas desagradáveis. Todos temos que enfrentar contrariedades, às vezes fracassos e injustiças, dores físicas ou morais. Quem é que não se deixa derrubar por esses obstáculos, mas cresce espiritualmente neles? São as pessoas que têm convicções sólidas, fundamentadas na doutrina católica, ou seja, no conhecimento intelectual e experimental da doutrina da fé e da moral cristã. Uma forma difusa, baseada em slogans sociológicos, ecológicos, genéricos, etc., deixa crianças e adolescentes desarmados para as lutas da vida real. São José Maria insistia num binômio que eu não me cansaria de recordar. Na vida de um católico devem andar sempre unidas, em simbiose, a doutrina e a piedade, ou seja, a formação doutrinal e a vida interior de relação com Deus. Doutrina sem piedade, sem sacramentos, sem oração, sem um contínuo trato com Deus, acaba transformando a fé numa filosofia como qualquer outra, e afinal num cadáver que se examina com frieza na mesa de dissecação. A fé não interiorizada, não vivida, acaba se afogando num mar de dúvidas e formulações contraditórias. Por outro lado, a piedade sem doutrina é como um belo barquinho sem leme nem âncora, abandonado à brisa, às suaves correntes. Sopram os ventos, encrespam-se as ondas, surgem problemas e a pobre alma frágil não tem onde se agarrar. De nada lhe serve o sentimentalismo religioso e aquelas práticas piedosas mais sentimentais que vividas com profundidade. Piedade sem doutrina é um castelo de areia. Mas a doutrina e a piedade, embora sejam indispensáveis, não bastam. É imprescindível cultivar e fortalecer as raízes das virtudes. A falta de virtudes enraizadas na alma explica a fraqueza do caráter, a inconstância e a falta de maturidade de muitos cristãos.
É evidente que as principais virtudes do cristão são as teologais, fé, esperança e caridade, e com elas as demais virtudes sobrenaturais que mencionávamos numa gravação anterior. Agora, porém, queria deter-me nas virtudes humanas, também chamadas virtudes morais, que são o suporte necessário para que possamos corresponder bem à ação da graça divina. Sem essas virtudes, falta uma base firme para as virtudes sobrenaturais infundidas por Deus juntamente com a graça. São muitos os cristãos, dizia São José Maria, que fracassam no exercício das virtudes sobrenaturais, apesar de toda a armação externa de piedade, muitas práticas, muitas orações, mas não fazem nada por adquirir as virtudes humanas. Vocês, pais de família e educadores, o que fazem com os filhos e com os alunos? Apenas proporcionam-lhes instrução e facilitam a sua capacitação profissional, sem empenhar-se em formá-los prioritariamente nas virtudes? Será isso porque vocês não as têm? Desculpem. Assim, sem reparar, estão lançando a juventude à vida como um pássaro sem asas, ou como essas crianças com o mal dos ossos de vidro, que qualquer tropeço pode quebrar. As virtudes são como que as colunas, a estrutura de toda a vida moralmente boa. Podem aprofundar um pouco, se quiserem, nesses temas em outro livro que eu publiquei chamado A Conquista das Virtudes. Sem as virtudes humanas, diz o Catecismo da Igreja, forjam o caráter, são a coluna vertebral da personalidade cristã. Sem elas, dominam o capricho, a volubilidade, a frivolidade. Como diz São José Maria, não caias nessa doença de caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a leviandade no agir e no dizer, o estouvamento, a frivolidade, numa palavra. Essa frivolidade que não esqueças, continua, torna os teus planos de cada dia tão vazios, tão cheios de vazios. Se não reages a tempo, não amanhã, agora, essa frivolidade fará da tua vida um boneco de trapos morto e inútil. Somente as virtudes humanas, prudência, justiça, fortaleza, temperança e todas as outras que giram à volta delas, têm a força e o poder, a capacidade de governar a nossa conduta. Permitem-nos amadurecer com o auxílio da graça, sem desvios nem desastres. Descuidemos da formação nas virtudes e veremos proliferar esse tipo de pessoa ameba, sem contornos morais fixos, vítima fácil do ambiente, incapaz de dizer não à preguiça, à moleza, à desordem, ao sexo de ocasião, ao álcool e às drogas. E a graça de Deus, como pode agir aí? Logicamente, sobre esse brejo de lamas movediças, a graça do Espírito Santo, a não ser por milagre, não poderá edificar nada sólido. É preciso cuidar do alicerce firme das virtudes humanas. E, embora alonguemos um pouco essa meditação, vamos passar já ao questionário, às perguntas de um exame de consciência. Tenho a preocupação de adquirir ao longo da vida uma sólida cultura católica, alimentada pelos estudos, pelas boas leituras, por cursos longos ou breves de história da Igreja, de doutrina, de espiritualidade, etc.
caio na cegueira de achar que basta ter umas noções primárias de religião, uns palpites fabricados pelos meus sentimentos passageiros e umas opiniões religiosas sem fundamento. Vou tocando a vida sem esclarecer as minhas dúvidas de fé e de moral, sem consultar bibliografia doutrinal autêntica, não teorias de autores duvidosos, sem resolver as dúvidas morais sobre o meu comportamento. Que preocupação tenho com a formação religiosa dos meus filhos? Deixo-a por conta do colégio, colégios que tantas vezes fazem perder a fé, e de certas catequeses mal orientadas, mal dadas e mal acompanhadas. Não reparei que muitas das crises atuais que acabam com a vida de jovens e menos jovens procedem de um vazio total de formação, quer na doutrina, quer nas virtudes. Um vazio facilitado desde faz meio século por psicologias, pedagogias e sociologias nefastas, mesmo dentro da igreja. Se para o esporte ou para o bom desempenho de uma pesquisa são necessários ajuda e um bom técnico, por que não me convenço de que a mesma coisa é necessária para amadurecer na formação e na vida cristã? Recorro regularmente à confissão e à orientação espiritual. Que tipo de oração eu faço? Pratico a meditação cristã e a oração mental. Aprendi a rezar com gosto o terço e as outras orações vocais. Conheço os escritos dos santos que são mestres de oração, como Santa Teresa de Ávila, São Francisco de Sales, Santo Antônio Maria de Ligório, etc. Tenho a confissão e a comunhão frequentes como pilares da minha vida espiritual. Sei quais são as virtudes de que mais careço. Identifico quais são as minhas falhas mais comuns. Poderia anotá-las agora num papel, seria até bom fazê-lo. Faço o exame de consciência todos os dias, antes de ir para a cama, sobre essas carências, preparando propósitos concretos para superá-las, para lutar no dia seguinte.